Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, hoje, dia 31/8/2020, às 11h13 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de sair agora agradecer que somos 2.420. Número especial aí, tamo junto, é nóis. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí e também a sua opinião aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí, sem palavras, para agradecer a presença aí, a alegria de todo mundo aí que tá fazendo isso aqui acontecer, beleza? Tamo junto. Então, o Augusto, ontem a gente fez uma live lá, Domingão do Bitcoin, sempre descontraída, lá eu, o Augusto e o Humberto lá, então foi bem interessante. Eu acho que se você não assistiu, você tem que assistir lá a live lá do Augusto, beleza? E primeiro de tudo, como sempre, se inscreve nos grupos do Telegram, Caio Invest e também do MakerDAO. É por lá que a gente vai começar a trocar ideias, né, e fazer essa interação mais pessoal, né? Então tamo junto, galera. Conto com vocês, se inscrevam lá no grupo, a gente crescer essa nossa comunidade e tamo junto total, beleza? É nóis e é isso aí. Então vamos começar aqui a nossa análise aqui de hoje, né? Falando aqui nas nossas notícias aqui de hoje que a gente tem aqui para trazer. E a gente começa exatamente aqui falando sobre o volume nas corretoras descentralizadas já estarem superando a Coinbase Pro, né? E aí a corretora descentralizada que a gente comenta aqui, e quase que diariamente, é a própria Uniswap, né? Então é um dos protocolos de DeFi mais fantásticos que existem, né? Porque ele permite essa capacidade de você fazer esses swaps, né, dentro da sua própria carteira ali, de maneira sem você precisar confiar em ninguém. E o volume nessa corretora, né, ela está crescendo demais, né, galera? A gente tem visto aqui o volume crescer e superar o volume negociado na Coinbase Pro, que é a maior corretora americana que a gente tem no mercado. A gente tem aqui um tweet do próprio criador, o Hayden Adams aqui, que foi o criador da Uniswap, né? O cara que inventou esse protocolo e descentralizou ele, deu ele de presente para a humanidade, né? Então, simplesmente ele pegou e comentou aqui que nesse momento do tweet dele aqui, a gente estava vendo aqui ontem, né, no caso, a Uniswap tradando nas últimas 24 horas um volume maior do que a própria Coinbase pela primeira vez na história, né? A Uniswap estava tradando 426 milhões de dólares nesse momento e a Coinbase apenas 348 milhões de dólares. E aí é até difícil de você imaginar e de falar, e expressar como louco isso é, né? Você hoje já ter uma corretora descentralizada superando uma das maiores corretoras do mundo, né? A própria Coinbase Pro. Então a gente tem aqui as fotos que ele colocou aqui no momento, mas aí a gente tem aqui na frente um pouco mais o gráfico exatamente, assim como o próprio Lark Davis aqui, né? O Crypto Lark. Para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube também, eu acho bem interessante que vocês sigam, ele é lá da Nova Zelândia, da Austrália, ali daquelas áreas ali, da Oceania. Então é bem interessante ali você está seguindo ele também. Ele já tem muito seguidor aqui também no Twitter. Quem sabe se você vai lá e segue ele também. Então ele falando aqui exatamente sobre o volume aqui da Uniswap nas últimas 24 horas chegou a $500 bilhão. E aí ele trouxe esse gráfico aqui que a gente pode conferir, mas na realidade eu peguei direto da fonte. Então a gente clica aqui ó, em uniswap.info e você vai ter todas as estatísticas de dentro da corretora Uniswap aqui trazidas para você, pares de token, quais são os mais negociados, quais são aquilo, qual tem maior liquidez. E aqui você consegue ver também o volume negociado nos dias, né? Então, ontem a gente teve um volume que chegou a 502 milhões de dólares negociados aqui na Uniswap, né? Isso foi maior do que o que foi negociado lá na Coinbase lá. Então é bem interessante a gente ver que cada vez mais as pessoas estão adotando esse lado descentralizado, esse meio público, né? E é uma das coisas que a gente vai discutir aqui hoje aqui, é exatamente quando as coisas são públicas, elas tendem a serem exatamente muito mais utilizadas do que coisas privadas, né? Então, nesse sentido, a gente já está vendo aqui a Uniswap superar o volume de negociação da Coinbase. Então, isso é incrível.
É incrível acontecer em tão pouco tempo, né? Em tão poucos meses a gente está vendo esse tipo de adoção em massa na Uniswap, que é um protocolo que demanda que você gaste gas, e a gente sabe que as gas, né, que são as taxas que a gente paga para os mineradores validarem as transações na blockchain do Ethereum não estão baratas. Então é interessante a gente ver que mesmo com isso, as pessoas preferem negociar em um ambiente que ela não tem que fazer nem demandar sua custódia a ninguém. Ela prefere estar ali inserida em um ambiente que ela mesma interage com a blockchain e tem as ferramentas para fazer isso, né? Então, hoje em dia, a gente está vendo que isso é uma grande tendência e que DeFi, né, que as corretoras descentralizadas e todos esses outros protocolos aí, não todos, né, minto, assim, alguns desses outros protocolos aí vão se sair muito bem, porque a gente vê que tem realmente uma utilização e tem realmente uma função dentro desse sistema, né? Então, por exemplo, o Maker, a gente consegue, descentralizar uma moeda estável, né? Então, um instrumento como esse, né? Uma moeda estável é exatamente essa questão que você tem que entender. Então, existem aqui, vocês podem acompanhar os pares, os mais negociados, os volumes, a liquidez, né, que tem também presente nas pools do Uniswap. Você vê aqui que a liquidez, simplesmente ela vinha aqui nessa região de 60, 30 e poucos milhões aqui, batendo aqui poucos meses atrás, e agora já chega a 1,1 bilhão, e isso aqui é apenas um momento inicial. Você pode ter certeza que isso aqui, para chegar em 10 bi, eu não duvido nada. Então, é só questão de tempo para a gente começar a entender que cada vez mais as pessoas vão buscar esses tipos de instrumento, né? Então, é bem interessante. E a gente falar também sobre o Sushi Swap, né? Que é um dos caras aí, um dos protocolos, né, DeFi que visam fazer uma coisa que a Uniswap não fez, que foi trazer um token. E aí o SushiSwap ele chega trazendo o token com a questão da mineração de liquidez. Então, como é que isso funciona? Se você utilizar o protocolo do SushiSwap, você fizer trades por esse protocolo, você recebe Sushi, que é o token do protocolo, para por utilizar o protocolo, vamos por assim dizer. Então é interessante que essa é uma nova tendência, né? Mas a gente tem umas coisas para comentar sobre isso tudo também, né? Porque até mesmo esse protocolo SushiSwap aqui, ele ainda não foi auditado. Então eu não recomendo que nenhum de vocês utilizem esse protocolo, pois ele não foi auditado. Ele não foi passado por uma equipe que faz a verificação do código para saber se aquilo dali que o código se dispõe a fazer está fazendo de maneira correta e se tem algum bug, né, se tem algum bug ali dentro do contrato que pode levar a percas substanciais dos seus fundos. Então eu espero que isso fique bem claro. Eu espero que você não entre em FOMO, né, de você simplesmente querer entrar em coisas que lançam porque o nome é DeFi. Eu não faço isso, eu não recomendo você utilizar isso. Eu espero que você entenda os riscos que existem já de você investir em protocolos DeFi auditados. Então, se você imaginar que existem muitos riscos de você investir em protocolos de DeFi auditados, se você imaginar agora que você está querendo investir em um protocolo que não é auditado, ele ainda não é auditado, entendeu? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês forem gananciosos o suficiente para começar a tentar utilizar um negócio como esse, vocês têm que tentar controlar ao máximo o seu controle de exposição. Pronto, é isso que eu vou falar. E aí, na verdade, essa página aqui não, é isso aqui. A gente vem para a questão do que eu já tinha comentado aqui há alguns meses atrás, esse artigo aqui do Bankless, né, do Ryan Sean Adams, junto com... Mas quem escreveu foi o David Hoffman, né, dessa vez. E eu já tinha comentado sobre esse artigo aqui, mas já faz um tempo. E é bem interessante porque ele se torna cada vez mais atual, né? Essa questão que a gente acabou de ver com a Uniswap ali,
sobre ela estar começando a superar os limites de trade, né, as negociações geradas ali pela própria Coinbase. Isso significa uma coisa, né? Significa que a gente tem agora um serviço público, né? Porque uma blockchain como a do Ethereum, ela é um serviço público. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, de qualquer lugar da Terra, com um endereço de Ethereum, você vai conseguir pegar esse seu endereço de Ethereum e vai conseguir executar funções dentro dos contratos inteligentes e simplesmente você vai ser mais um endereço. Você não vai ter uma cara, você não vai ter um documento de identidade assim que você queira disponibilizar de maneira para todo mundo. Você vai ser apenas um endereço e vai ser tratado igual perante todo mundo, porque a blockchain ela só entende isso. A blockchain ela não entende o valor que você tem lá e se você tem mais dinheiro você vale a pena. Não. Ela não entende isso. A blockchain ela entende simplesmente que todo mundo que tem um endereço pode executar todas aquelas funções ali que são criadas dentro da blockchain do Ethereum, por exemplo. Então como são um direito público, né, uma coisa pública, a blockchain do Ethereum hoje já é uma coisa pública há bastante tempo, e a gente tem esses protocolos sendo trazidos, essa forma de automatizar serviços bancários, por exemplo, trazidos para dentro da blockchain, você simplesmente faz com que o quê? Você tira do sistema essa questão, né? Você tira do sistema essa questão. Essa questão de eles terem um ponto centralizador, uma parte que vai fazer ali um silo das informações, onde você agrega todas as informações em um único ponto central. E assim como nesse pequeno GIF aqui, a gente tem o Ethereum espalhando essa tecnologia pelo mundo todo. Entendeu? Então é interessante que vocês entendam como funciona isso daqui, porque cada vez mais isso tende a crescer, porque tudo que é público, ela tende a superar o privado, na realidade, no número de utilização. Então, se tem muito mais usuários utilizando uma ferramenta pública, ela tende a crescer, né? Então, é questão de adoção, e aqui é a questão da teoria do protocolo sync, né? Do protocolo começar a sugar todas as coisas para dentro dele, né? Então é bem interessante a gente entender como funciona essa teoria dele aí, né? Ele fala exatamente que a gente tinha um monopólio, a gente tem na realidade um monopólio tecnológico que angaria, né, que pega, centraliza todas as nossas informações, né, os nossos dados ali, às vezes os nossos dados bancários, às vezes os nossos dados pessoais, a gente posta tudo que a gente quer dentro das redes do Facebook, Instagram, essas outras WhatsApp. Então, eles centralizam muitas informações, criando esses silos de informações, né? E já com a blockchain distribuída, né, a gente tem essa questão exatamente de você não ter essa centralização dos dados. E isso faz com que a rede se torne muito mais sustentável, segura, né? E escalável também com o passar do tempo. A gente só demanda de tempo para que a infraestrutura realmente seja criada. Então, o que acontece aqui é que hoje a gente tem esse sistema mais ou menos assim, que DeFi está aqui de lado, os bancos que ele colocou aqui eu interpreto como as corretoras de criptomoedas, onde a gente consegue transformar o nosso dinheiro de papel, seja em qualquer canto do mundo, para cripto, né? Então, seria os crypto banks, vamos dizer assim. E aí, a gente tem cada vez mais essa questão do dinheiro cripto está aqui entre esses dois âmbitos, né? Entre ali a questão do DeFi e a questão dos bancos. E com o passar do tempo, no futuro, ele acredita que a galera do Bankless aqui acreditam que DeFi vai começar a se tornar uma coisa meio que junta também com essa parte dos bancos, porque como a gente já viu, existem protocolos hoje como o Aave, né, que patrocina inclusive aqui o canal da Bankless, né, patrocina esse blog, é interessante que vocês saibam. Mas eu acho um puta de um protocolo, Aave, eu não ganho nada da Aave, eu só falo que eu acho. Aqui vocês sabem que eu só falo o que eu acho. Eu acho bem interessante
que o Aave conseguiu uma regulamentação lá na Inglaterra para poder fazer essa questão de trazer dinheiro físico, né, trazer um dinheiro de papel lá do Reino Unido para dentro do mundo de criptomoedas. Você vai poder transportar seu dinheiro lá, a sua libra esterlina, seu dinheiro lá do Reino Unido, simplesmente para dentro de um protocolo chamado Aave, e aí você pode transportar para qualquer outro. Né? Imagina que você vai estar num ambiente de permuta, né? De onde você vai conseguir transformar o seu dinheiro já dentro de um protocolo DeFi. Então, olha a significância disso tudo. E outra coisa também, as próprias partes das corretoras, elas vão aderir cada vez mais DeFi nos seus próprios protocolos. As corretoras vão ter dentro das grandes corretoras já existem lá na própria Binance, na própria Coinbase, na Kraken, você tem conexões como, por exemplo, o Compound, então com o MakerDAO, você pode pegar empréstimos dentro do protocolo da própria corretora lá. Você pode, por exemplo, emprestar o seu dinheiro utilizando o Aave, emprestar o seu dinheiro utilizando o Compound. Pode fazer também diversas outras coisas. Então é interessante você ver que DeFi e a tecnologia dessas corretoras descentralizadas, das corretoras centralizadas, perdão, elas vão exatamente cada vez mais se merger, né? As corretoras que não fizerem isso, as corretoras centralizadas que não fizerem isso, elas vão ficar para trás, né? Porque elas são única e exclusivamente hoje em dia peças de você botar o seu dinheiro para dentro do mundo cripto. Então, se a corretora não começar a oferecer serviços nesse sentido, de começar a oferecer um yield ali para o seu holder ali dentro da corretora, para poder ele começar a ganhar um interesse em cima da sua posição, com a sua carteira lá na própria corretora, utilizando esses protocolos de DeFi, ela vai possivelmente ficar para trás. Então é questão de atualização. Com o tempo as corretoras têm que se atualizar, né? Então a gente passa aqui para outro artigo aqui do próprio Bankless falando sobre o bear case, né? O caso bearish, né, para o yield farming, né? E é interessante aqui a gente também fazer esse advogado do diabo também, né? A gente fala bastante aqui sobre yield farming, é interessante e tudo, eu gosto muito, utilizo muito, tenho uma boa parte de um capital alocado nessa região de mercado, mas nada que vai me fornecer um risco de ruína, então eu não estou exposto à ruína por participar desse tipo de movimento, jamais estarei, e é isso que eu quero que vocês entendam. Hoje até me preocupou, porque no Telegram chegou um cara dizendo, eu comprei todo o meu dinheiro de uma moeda e tal, e aí ela caiu, e agora eu não sei se eu quero que eu faço, não sei o que, e agora aí quando foi horas depois, o cara disse que ela subiu de novo, e aí ele teve como vender para poder ficar igual, ou se ele ganhou alguma coisa, eu não sei. Então, assim, não existe você tratar o mercado de maneira binária, galera. Não existe você tratar o mercado da maneira que ou você ganha ou você perde. Se você fizer isso, você vai perder. Em algum momento, a sua decisão, ela, por mais que você tenha estudado, tenha feito sua pesquisa, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai poder estar errado, né? E estar errado não é uma coisa difícil de acontecer dentro desse mercado, que é tão volátil, né? Então a ideia é que você nunca se exponha à ruína. E a gente tem que fazer esse advogado do diabo, como eu falei aqui, e trazer também a questão do bear case, né, do lado bearish aqui de yield farming, né? E eu também explico muito essa questão aqui na minha própria aula, na minha aula lá que a gente dá de yield hacking, a gente fala também sobre os riscos de você investir dentro desses protocolos. E aqui eu vou falar sobre alguns deles aqui, que ele até cita aqui. O que aconteceu aqui, ele lembra aqui, na época, quando em 2008 a gente teve ali aliás, 2007, quando a gente teve ali a crise do subprime, né, a gente teve um risco porque todos os bancos estavam interligados incestuosamente, né? Então imagina que você tinha um contrato de dívida de um banco e depois ele era emprestado para outro banco, e aí esse contrato ia
se perpetuando entre vários bancos e fazendo um negócio muito escroto, né? Que é simplesmente esse negócio de conectar várias operações. E é uma coisa que acontece também dentro do mundo DeFi, né? Dentro do mundo DeFi a gente tem essa questão de você conectar vários protocolos uns aos outros para você conseguir extrair o máximo de interesse dentro da sua posição, né? Então é interessante você saber disso, né? Porque depois ninguém vai lhe dizer que você não estava ciente, né? Então, se você está ciente do risco, aí é que você tem noção que você tem que ter um controle do seu capital, né? Do seu risco, no controle da sua exposição ao máximo, né? Afinado ali, sem frio. Com dinheiro ninguém brinca, ninguém tem emoção. A gente gosta de tirar onda, gosta de brincar, mas com o dinheiro não. Com o dinheiro a gente não gosta de brincar, a gente tem que sobreviver e sempre visar a sobrevivência ao mercado. Isso é uma coisa que eu explico muito aqui e tento falar para vocês. Uma coisa que ele fala aqui exatamente é que no começo a Gemini, quando ela lançou o GUSD, que é a stablecoin lá do protocolo da Gemini, que é é, uma corretora centralizada americana, a segunda maior corretora, perdendo apenas para a Coinbase lá nos Estados Unidos, e é gigantesca também. Ela lançou a questão do token dela, de stablecoin, e cada stablecoin valia $1, né? Então era um GUSD valia $1. E na época ela fez um incentivo para que OTCs, né, que são esses traders aí de balcão, essa galera que vende muito dinheiro e compra muita cripto e vende muita cripto, essa galera aí, eles fizeram uma promoção para que aumentasse a usabilidade ali dos protocolos, né? Na verdade dos protocolos não, perdão, do GUSD, que era a stablecoin lá da Gemini, e que era não, que é, né? Ainda é, não deixou de existir. E aí o que é que acontece? A promoção era o seguinte: cada GUSD valia $1, mas a Gemini vendia para o balcão de 85 cents. E aí o balcão tinha um interesse enorme porque ele conseguia fazer essa arbitragem e ganhar com o uso da arbitragem, né? E aí o que é que acontece? Quando acabou o incentivo do, do, do da Gemini sobre esse GUSD, o stablecoin deixou de ser utilizado como ela era antes e simplesmente voltou a patamares aqui iniciais e continua em um crescimento quase que estagnado, né? Então a gente tem que ver que nesses protocolos de DeFi a gente tem muito desses incentivos, né, de você receber para poder participar da governança, para você também poder participar de receber uns lucros ali de algum protocolo, né, as taxas que são geradas em algum protocolo, você recebe ali também na sua carteira a questão do profit, né, desse lucro vai ser distribuído entre todos os stakers, né, todas as pessoas que estão travando o seu dinheiro dentro desses protocolos, você vai recebendo aí, em alguns deles você recebe, outros não. Então cada um tem a sua própria experiência, né? E aí teve a Fcoin também, que foi um experimento que teve de uma corretora, que quando você usava a corretora, não era DeFi, era uma corretora centralizada, quando você utilizava, você ganhava os F-tokens, e aí simplesmente esses tokens, a corretora começou a inflacionar demais, e os tokens foram a zero, e o que você ganhou não valia nada. E aí existem esses riscos também dentro do DeFi, né? Principalmente quando a gente fala desses protocolos mais novos aí que vão saindo a cada dia. E principalmente esses não auditados, né? Então vocês têm que entender os riscos para poder participar. Porque quando a gente fala de DeFi, a gente fala exatamente de um conceito muito primordial chamado Money Legos. E esse conceito é interessante que vocês tenham na cabeça, porque ele tem essa questão exatamente de conectar vários protocolos para poder obter novas oportunidades, né? Novas opções ali de mercado. E aí o que é que acontece? Você tem a questão de você também adicionar camadas de risco, né? Imagina que o Ethereum é a primeira camada, aí você tem nas segundas camadas todos os outros protocolos que você vai adicionando para tentar obter um pouco mais de yield, né? Então todos os protocolos que você vai adicionando, interagindo entre eles você vai adicionando camadas de risco, né? E essas camadas de risco elas não crescem linearmente, elas crescem
exponencialmente, né? Porque fica impossível de auditar todas essas conexões entre todos esses protocolos aí de maneira hábil em tempo real, né? Vamos dizer assim. Não auditar no sentido de blockchain, de você ver se aquilo dali realmente é o que você depositou, mas auditar no sentido de código, né? Que eu quero dizer, se você consegue auditar todas essas conexões. Basicamente, o que é criado, quando é feito, depois que é feito, eles pegam e olham, não, aquele protocolo está funcionando, imagina assim, aquele protocolo está funcionando, então eu não preciso auditar aquele protocolo, eu vou criar o meu aqui, vou fazer a minha conexão com ele, e o dele aí eu acho que já está funcionando, então pronto, vai funcionar. Entendeu? Então, esse é o pensamento dos programadores hoje. Eles não fazem essas audições entre os contratos assim na hora das conexões, vamos dizer assim. Existem as empresas que fazem, né, no momento da criação, mas no momento assim da criação do protocolo em si, não tem como eles fazerem a audição de protocolo a protocolo. Imagina ele ter que fazer a audição de todos os outros protocolos para poder ele fazer a inserção do dele lá no sistema. Ia ser um negócio muito mais complexo, né? E custoso. Né? Então, apenas o que acontece é o seguinte: tem um protocolo funcionando, aí ele cria outro protocolo e aí conecta um ao outro. E pronto. Entendeu? E aí depois vai se conectando aos outros, vai conectando tudo ao mesmo tempo. Então é interessante vocês entenderem também sobre os riscos, né, galera? O risco é interessante vocês entenderem. Muita gente não sabe o que é que está fazendo, chega lá, bota tudo lá no sistema de DeFi, algum protocolo, algum token, não sei o que, o cara é iniciante do mercado, simplesmente quando vai ver, pau na bunda, entra lá bem lisinho, tá ligado? Então a conclusão, galera, é que vocês tenham controle de risco, né? Assim, vocês têm que entender que enquanto a música tá tocando, tá tudo de boa. A partir do momento que a música para, e alguém tem que ir lá apagar a luz, essa pessoa ficou de fora, né, galera? Então, simplesmente entendam que é um sistema de extremo risco, né? Mas se você participar, você pode ser beneficiado também. Só que a questão é que você tem que ter extremo controle de exposição. É isso que eu tenho que dizer para vocês aqui e saber aproveitar as oportunidades, né? Também não ficar de fora, porque quem fica de fora, porque uma guerra está alta, por causa disso, por causa daquilo, porque não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo. Se você se limita, se a sua mente foi limitada por você, aí você simplesmente ficou de fora do sistema. E você ficar de fora do sistema é exatamente você ficar para trás. Porque como eu mesmo disse aqui hoje, aqui nesse nosso vídeo mais longo de hoje aqui, a própria Uniswap aí vem batendo todos os recordes, né? A gente vem vendo aqui ela batendo todos os recordes. Então você que não sabe nem utilizar o Uniswap hoje ainda, em 2020, né, em agosto de 2020, na realidade, né, porque no começo de 2020 ninguém precisava saber não. Mas em agosto de 2020, você que está no mundo das criptomoedas, você tem que saber como você faz para utilizar essa ferramenta. Né? Então você tem que ficar apto a utilizar instrumentos de DeFi. Né? E é para isso que a gente está aqui, trazendo esse conteúdo para você, para que você se atente a esse tipo de mercado, porque é uma coisa nova. E tudo que é novo no começo traz muita estranheza, né? Traz muito medo, traz muita incerteza. E nesse momento que a incerteza paira, em momentos que você não tem muita capacidade de absorver tudo que vai sendo criado, você não tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem, você simplesmente faz o quê? Você fica perdido ali se você não souber buscar as informações nos pontos corretos, entendeu? Então vamos buscar as informações nos pontos corretos. E a última coisa que eu queria falar aqui é exatamente sobre esse Ethereum Dark Forest, né, que é a floresta negra do Ethereum, né? Então, tudo que tá rolando dentro do Ethereum aí é bem interessante, porque são coisas muito novas, né? E são coisas que atraem todo tipo de gente. Então você pode ver aqui, eu achei bem interessante esse artigo, porque ele fala exatamente sobre um caso que aconteceu aqui, de um cara que perdeu 12 mil dólares porque ele enviou para um contrato da Uniswap esse valor em tokens. Ele mandou esse valor de 12 mil dólares em tokens para o contrato da Uniswap. Não foi o cara que está escrevendo, entendeu? Foi outra pessoa, esse cara só está escrevendo sobre isso. Ele mandou
$12.000 aí para o contrato da Uniswap, e aí esse cara que está escrevendo, ele conseguiu, vou até dar o clapperzinho aqui para ele aqui, ó, até dar o clapperzinho aqui para ele, e aí o que aconteceu foi o seguinte, ele mandou esses 12 mil lá para um contrato da Uniswap. Só que o que acontece? Não teria como a pessoa sacar de volta esse dinheiro. Teoricamente ele teria perdido. Só que esse cara descobriu uma função que tem dentro do Uniswap chamada Burn. Que quando você queima esses tokens, ele fica liberado para você poder fazer o saque novamente. E aí o que foi que aconteceu? Ele começou a pensar que muitas outras pessoas já estavam pensando sobre isso também, né? E que se ele mandasse uma transação para a blockchain e essa transação ficasse pendente por algum tempo para poder ser validada por conta do gas, o que é que poderia acontecer? Poderia ser que algum bot, né, que está procurando ali por todas as transações pendentes ali que estão lá na blockchain do Ethereum, existem bots que estão olhando para essas transações e simplesmente fazendo essa pesquisa, exatamente vendo todas as transações como é que elas foram arquitetadas, porque se eles descobrirem algum tipo vamos dizer, uma arbitragem que seja viável, que seja funcional e que ainda está pendente lá na mempool, né? Ainda está lá numa área de espera lá para poder ser validada. Então, o que é que o bot faz? Ele pega, arquiteta toda a transação igual à sua, simplesmente ele manda uma gas maior do que a sua e tenta fazer um processo chamado front running, que é exatamente ele executar a transação que você arquitetou mais rápida do que você, pagando uma gas mais rápida do que você, entendeu? Então existe essa floresta negra dentro do Ethereum aí, onde as pessoas que descobrem as arbitragens, elas ainda têm que disputar com os bots que vão fazer antes de você, se você não pagar uma taxa cara, entendeu? Então, como existe a capacidade da gente ter um mecanismo chamado flash loans, né, que são esses empréstimos relâmpagos que você consegue acessar qualquer quantia de liquidez no momento que você quiser, e que se alguém descobrir que tem um dinheiro free, no caso aqui $12.000, né, alguém vai ir atrás desses $12.000, porque $12.000 é bom em qualquer lugar do mundo. E aí simplesmente o que foi aconteceu, esse cara aqui fez um contrato para poder dificultar a execução desse burn, né, dessa função chamada burn, que é queima de tokens, né, do contrato da Uniswap. E aí ele criou um contrato que é mais difícil para os bots que estão lá conseguirem interpretar, arquitetou a transação através desse contrato para poder chamar essa função de burn, né? E aí com isso ele mostra até o contrato aqui, e com isso ele conseguiu fazer essa questão de fazer essa operação aí e até devolver os fundos para a pessoa que havia perdido, né? Então é bem interessante vocês entenderem aí, mas é uma coisa muito técnica, muito difícil de se fazer, eu mesmo não sei, então é interessante porque vocês têm que entender que existem muitas possibilidades, né? Existem muitas possibilidades aí para você aprender no mercado, e uma delas é estar aqui. Uma delas é estar aqui, ó. Medium aqui no Medium aqui do MakerDAO Brasil, MakerDAO BR, você vai entrar aqui no Medium, vai entrar aqui em MakerDAO BR, tem 2 artigos que eu já lancei aqui, eu vou estar lançando mais 2 nos próximos dias, e aí eu espero que vocês também fortaleçam aí as palminhas aqui, ó, dê os clapperzinho, ó. Aqui foram 185, aqui foram 44, então agradeço muito a todo mundo aí, para poder fazer aqui também crescer, né? E também se inscrevam, né? Vocês podem se inscrever, ó, 24 seguidores aqui já. Se inscrevam aqui no Medium aqui do MakerDAO. E com isso, né, galera, a gente vem aqui daquele refresh live aqui especial no CoinGecko com vocês. Para, como sempre, né, agradecer a paciência aí de todo mundo que assistiu até aqui. Foram 33 minutos já falando aqui, eu sei que foi muito, mas é conteúdo que a gente tem represado aí do fim de semana para trazer para vocês. Então não poderia deixar de trazer também essa visão, né, para vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês também curtam esse tipo de visão mais pé no chão, né, visão mais visar você sobreviver ao mercado e não ganhar dinheiro. Não existe você estar visando a sua lucratividade. A partir do momento que você está visando a lucratividade, você está entrando num sistema de FOMO,
você está entrando no sistema de assumir riscos desnecessários, né? Então é interessante vocês saberem sobre isso, e para mais vídeos como esse, você tem primariamente que se inscrever aqui no canal. Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e também a sua opinião, que é muito importante aqui para a gente seguir juntos, beleza? Se inscreve nos grupos do Telegram, beleza? Tamo junto e é nóis. Então aqui a gente tem 389 bilhões de dólares aqui negociados em todas as criptomoedas, né? Então já estamos chegando próximo aqui da casa dos 400 bilhões de dólares. Quem sabe a gente faz um teste dessa região agora dessa vez. E a gente vem ver aqui 84 bilhões de dólares negociados somente nas últimas 24 horas. Né? Então, 55,5% de dominância é do Bitcoin, desse market cap, e 12,5% de dominância é do Ethereum. Né? Então, o Ethereum segue bastante forte, aí, ganhando dominância, ganhando relevância, ganhando sustentabilidade aí no mercado como um todo. Então, a gente tem um Gwei aqui extremamente caro, as pessoas se esfaqueando aqui, se degladiando para poder terem acesso o espaço dentro da rede da blockchain do Ethereum. Então isso mostra como o espaço dentro da rede do Ethereum está caro, mostra exatamente que a gente tem a capacidade de entender que o uso e a necessidade de um protocolo como esse é muito grande hoje em dia. Então é por isso que a gente precisa de ferramentas de escalabilidade para poder chegar a um patamar muito mais interessante, como o próprio Ethereum 2.0 vai trazer para a gente. Então a gente tem aqui o Bitcoin a 11.700 dólares aí, quem espera sempre alcança. A gente tem a Synthetix aqui a 7,26, muito bom, muito bom, muito bom demais. Está chegando próximo da máxima aqui, máxima histórica, acho que era 4,50, 7,50, sei lá, e agora está 7,43, chegou na máxima aqui, bem interessante. Vamos ver se o movimento continua. E a gente tem aqui o Ethereum a 432 dólares aí, 4,5% de alta, né, galera? Bem interessante aí, a gente está de olho também nessas posições, né? Então, Chainlink aqui subiu muito, ainda está aqui com a 16,37, está bem interessante, e Kyber também segue relevante ali, bem interessante também. A gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin, o gráfico do Bitcoin de longo prazo, a gente chega aqui para os dias de hoje, a gente acompanhar como é que anda aqui a movimentação do mercado como um todo, né? Então o Bitcoin agora testando novamente fractal 21 períodos, hoje nos 11.674 dólares, vamos ver se a gente consegue fechar acima às 9 da noite, com o fechamento desse candle acima dessa região, porque se ele fecha acima da nossa linha azul ali mais escura, a gente tem a capacidade de fazer um teste novamente da zona ali dos 12.000, 12.500 dólares ali novamente, quem sabe, né? Então vamos ficar de olho, os movimentos no gráfico diário demandam de tempo para que aconteçam, eles não acontecem do dia para a noite, você é que espera que sim, eles não, eles simplesmente não estão nem aí para o que você acha. E aí simplesmente a gente tem aqui um fractal de 50 períodos que já vem chegando aqui, trazendo suporte aqui na região, na casa dos 10.950 dólares, note que a gente já tem agora o fractal de 50 períodos se aproximando do de 21 períodos, onde eles estavam bem distante aqui dias atrás, né? A gente tinha dias atrás aqui o fractal de 21 períodos lá em cima na casa dos 11.550 e o fractal de 50 períodos, que é o próximo subsequente, a gente estava ali na casa dos 10.700, aliás, 10.277, né? Bem distante. Então hoje eles já se aproximam mais e isso também mostra também um relaxamento e um descanso saudável na tendência. Então vamos ver se isso se comporta. A gente também tem um ponto bem importante aqui de suporte aqui no fractal de 72 períodos e no de 100 períodos, que estão respectivamente nos 10.430 e 10.164 dólares. Então é bem interessante que vocês entendam esses momentos aí, esses movimentos do mercado como um todo. E a gente segue, eu ainda estou muito bullish aqui, a gente está vendo aqui o início de um movimento onde os fractais, né, presta atenção só nas linhas aqui, os fractais de curto, médio, de médio e de médio longo prazo estão extremamente alinhados. E fazia tempo que a gente não via isso no mercado de criptomoedas, pelo amor de Deus, galera, não percam essa oportunidade. Eu sei que não é para você vender sua casa, não é para você fazer nada, é para você gerenciar o seu risco. Controle a sua exposição. Não fique sem dormir. Se você não está dormindo por causa dos seus investimentos, você está fazendo tudo errado. Então, não fique sem dormir. Se você está dormindo bem, como uma princesa, como um príncipe, se você está dormindo bem, se você não tem olheira, se você vai para a praia, se você se exercita, se você fica bem, você está bem. Então, se você não está dormindo por conta que você tem dinheiro numa moeda, que você tem dinheiro no cripto, se você tem dinheiro numa ação,
você não faz bem para a sua saúde. Então fica ligado, galera. Fica ligado, realmente o Bitcoin está bem interessante aí. Vamos seguir e vamos dar linha na pipa rapidinho, que o vídeo já vai com 40 minutos aqui. Eu vou só mostrar aqui o Ethereum rapidinho, pra gente ver como é que anda aqui a movimentação do Ethereum também aqui no gráfico diário. O Ethereum eu venho dizendo há muito tempo que ele está mais bonito do que o Bitcoin. Há muito tempo que eu venho dizendo isso. Eu já venho dizendo isso já não sei nem quanto tempo. Então ele está aqui numa região de teste de topo, já superou o nosso fractal 21 períodos, teve um pump e isso mostrou uma força na tendência. Se a gente supera esse topo agora aqui, que está na casa dos 441 dólares, se a gente supera esses 441 dólares, começa a fechar candles assim no gráfico diário, acima dessa região, né, ou seja, fechando 9 horas da noite, acima dos 441 dólares, agora nos 435 no momento, a gente, meu irmão, é superação de topo. Superação de topo, vai começar a chover dinheiro no mercado. A gente fez um Wzinho lindo aqui. Eu espero que vocês estejam vendo esse W. O W foi formado, a gente rompeu o topo do W e a gente está querendo romper agora o topo desse mercado aqui agora de novo. Vamos ver se a gente vai se comportar dessa maneira, se a gente rompe esse topo aqui agora no momento. Caso não rompa, a gente vai ter o fractal de 21 períodos aí nos 408 aí para ser o suporte inicial. Difícil ele aguentar se a gente não romper, e aí a gente vai estar buscando patamares mais abaixo, né? Então a gente tem um fractal de 50 períodos ali nos 353 dólares e um fractal de 72 períodos ali já superando também o fractal de 1.200 dias. Então a gente tem aqui uma região de confluência na casa dos 317 a 311 dólares ali. A gente tem um suporte bem importante aí também para o preço do Ethereum, que não pode, na minha visão aqui, para um longo prazo ser perdido. Então vamos ficar ligado aí, tá bem interessante o mercado, trazendo muitas oportunidades aí para o curto, médio e o longo prazo. Então se você tá aí diariamente, você tá de parabéns. Se você não tá aí diariamente, aí eu lhe convido a estar aqui diariamente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí, né, fazendo a sua ponderação aí nos comentários, né? Arregaça, diz assim, meu irmão, deixa de ser louco, tu fala demais, tá ligado? São 40 minutos já. Então, meu irmão, tamo junto, o mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário, um abraço, é nóis e valeu!